Um casal me perguntou recentemente: Rosane, é pecado o marido ejacular na boca da esposa? E se ela engolir, isso desagrada a Deus? Essa dúvida, ela é muito mais comum do que parece. Semanalmente chove de perguntas aí nas minhas redes sociais, principalmente entre casais cristãos que querem viver o que? Uma sexualidade saudável à luz da Bíblia, mas ainda tem medo de quê? De ofender a Deus, principalmente quando esses casais aí, eles vieram aí do mundo, eles aceitaram a Deus depois, eles têm muitas dúvidas. Hoje eu quero conversar com você sobre o que a Bíblia realmente diz e o que a ciência também explica sobre isso, como entender isso de uma forma emocionalmente e espiritualmente saudável dentro aí do casamento. Agora, presta atenção no que eu vou te dizer. O problema não está no ato em si, mas na motivação e no significado que o casal atribui aí a ele. Primeiro, vamos ao que a Bíblia diz do sexo dentro do casamento. A Bíblia, ela nunca descreve aí o sexo conjugal como algo sujo. Pelo contrário, que Hebreus 13:4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Isso significa que dentro do casamento o ato sexual ele é santo, ele é puro, ele é prazeroso. Deus deseja que os casais desfrutem aí de um bom sexo, um sexo pleno, um sexo abundante. Quando isso é vivido com amor, com respeito, o mais importante, com consentimento mútuo. Agora, o problema começa quando o sexo ele é usado o quê? Para dominar, para humilhar ou para satisfazer aí fantasias egoístas. Deus, ele criou o prazer, mas o prazer precisa estar submetido ao amor. Quando o desejo ele domina o amor, o corpo ele deixa de ser templo e vira o que? Palco de confusão. E é justamente aqui que muita gente erra, achando que o que é comum aí no mundo automaticamente é saudável também para o casamento cristão. Agora eu quero trazer aí um pouquinho o lado terapêutico da ciência. Do ponto de vista aí clínico, não há nada de errado ou perigoso no sêmen quando o casal aí é saudável, quando esse casamento é monogâmico, ou seja, ele fica livre de infecções, porque não tem aí outros parceiros fora dessa relação. O sêmen, ele contém proteínas, frutose, enzimas, mas em quantidade aí pequenas, ou seja, sem nenhum efeito nutritivo significativo. Ou seja, não há mal físico em si. O que precisa ser avaliado é o contexto emocional e espiritual dessa prática. Agora, entenda isso. Há práticas que podem ser biologicamente seguras, mas espiritualmente invasivas. Então é aqui que nós, como cristãos, precisamos discernir, refletir. Como terapeuta, eu vejo aí muitos casais cristãos tentando reproduzir no casamento aquilo que eles aprenderam fora deles, de repente aí com influências pornográficas, com padrões mundanos, filmes e desejos que nascem do que? Da comparação. Elas querem fazer não porque é algo que elas pensam por si próprias, mas porque elas viram em algum lugar e elas querem reproduzir. E qual é o resultado disso? Um leito conjugal confuso, onde um se sente pressionado a fazer o que o outro viu. E o prazer se transforma o quê? Em peso. Então, quando o sexo ele deixa de ser aí uma entrega e vira uma performance, o casal começa a se desconectar emocionalmente. Eu tenho certeza que você
vai se identificar com isso. Porque talvez você já tenha feito algo aí por medo de perder o outro. E não de fato por amor, não porque você estava ali se sentindo de fato à vontade para fazer. E o que a Bíblia ela diz? Que o amor lança fora o medo. Então, se existe medo no teu leito, então algo ali não é amor, é insegurança. No casamento, o sexo, ele é um meio de unidade, não aí de exibição. Há casais que acreditam que quanto mais ousados eles forem, mais conectados estarão. E aqui também que está um grande erro. O verdadeiro vínculo, ele nasce da segurança, da entrega, da confiança. Então, quando um casal ele busca constantemente a novidade por medo do tédio, é sinal de que a alma está se sentindo entediada e não o corpo. Então fica aí a dica. Você pode experimentar o prazer mais intenso da sua vida sem precisar ir cruzar nenhum limite moral. Por quê? O prazer verdadeiro, ele não vem do exagero, mas ele vem da conexão, da proximidade. A Bíblia, ela não fala nada a respeito sobre ingerir o sêmen, mas ela fala sobre santidade, sobre pureza e consentimento mútuo. Então, a pergunta não é eu posso ou não posso fazer, e sim, isso glorifica a Deus e une o casal ou apenas satisfaz um fetiche aí momentâneo? Se esse assunto ele já gerou aí conflito entre vocês, conversem, dialoguem, sabe, bastante a esse respeito. Os casais cristãos falam muito pouco sobre sexo, é preciso falar. O diálogo sexual também é espiritual, porque o casamento ele é uma aliança e a aliança se mantém com comunicação e não aí com imposição. Nenhum dos dois deve se sentir obrigado a participar de algo que fira os seus valores. Talvez não fira para um, mas fira para o outro. O sexo no casamento ele deve ser expressão de amor e não de coerção. Agora, presta atenção. Quando algo te deixa em dúvida, o Espírito Santo está te sinalizando para olhar aí com mais profundidade. Se o Espírito Santo ele te dá paz, prossiga. Se traz peso, culpa ou desconforto, é um sinal de que não é o caminho. Deus, ele não é aí um tirano que proíbe aí o prazer. Ele é o criador do prazer. Mas o prazer sem propósito, ele vira vício. E tudo que começa aí a dominar o casal, mesmo dentro aí do casamento, precisa ser revisto, precisa aí ser exposto à luz da palavra, aquilo que a palavra ela diz. Então, inserir aí o sêmen por si só não é pecado, mas pode se tornar pecado se estiver ligado o quê? À lascívia, à degradação ou ao desejo de imitar práticas que Deus ele não aprova. Então, para resumir aí esse vídeo, se é consensual, respeitoso, sem contaminação e não gera culpa, não há mal físico. Mas se há vergonha, se há medo, se há culpa, o corpo ele pode até estar unido, mas a alma não está. Então, a verdadeira liberdade sexual não é fazer tudo, é saber o que não precisa fazer para se sentir completo. Se esse vídeo ele fez sentido para você, compartilhe aí com casais que buscam viver uma sexualidade saudável aí à luz da palavra. E lembre-se, o prazer mais puro nasce quando o corpo se entrega, mas o coração ele continua em reverência diante de Deus. Fique com Deus.